Muito bem, vamos lá? O final de O Incrível Circo Digital vai traumatizar todo mundo. Sério aí. Historinha aqui contada pelo Corey. Eu acho que ele tá dando assim umas opiniões sobre o final do Circo Digital, que sinceramente eu acho que até os criadores do seriado falaram que não vai ter um final feliz. Então, eu também tô curioso. Ainda faltam aqui acho que uns 3 episódios, 4 episódios pra terminar. Mas enfim, vamos ver o que o Corey tem a dizer, porque eu acho que ele tem um roteirinho melhor do que eu poderia criar. Vamos nessa. De The Amazing Digital Circus vai ser assustador e terrível. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Tem algumas paradas bem interessantes que foram reveladas no capítulo 5 que eu não notei. Eu notei só depois e parece que a série, né, tudo que a gente tá vendo, tá caminhando pra um desfecho já. Por incrível que pareça, a galera tá falando, eu acho que The Amazing Digital Circus vai continuar, Core. Vai ter aí vários episódios ainda. Parece que não. Parece... Eu acho que eles iam colocar o quê? Acho que ia colocar um... Deixa eu ver. Tá no episódio 5, né? Ia fazer o quê? Mais uns 8 episódios? São 8 episódios total, mais ou menos? Mais ou menos assim? E o legal é que se você para pra dar uma olhada nos episódios iniciais, vai revendo a série, você vai percebendo um monte de nuance diferente. E tem umas paradas, até no primeiro episódio que eu nem pescava, eu até tenho que ver de novo, maluco. Eu tenho que ver, tudo tem que ver, Digital Circus de novo. A gente vai assistir junto aí, galera. A gente vai assistir junto de novo aí. Espero que vocês gostem. As coisas já estão ficando bem definidas e os próximos episódios vão ser os mais reveladores da série. Adorei a capinha do microfone do Corey aqui. Adorei a capinha do microfone. Praticamente fazer a galera virar do avesso. Então, vamos ver o futuro terrível e assustador de The Amazing Digital Circus. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Eu achei isso tudo muito interessante. Boa. Se inscreve aí, por favor. Ativa o sininho, dá o like no vídeo. Ajuda aí o pequeno criador de conteúdo. Vamos fazer a mesma coisa que com o Corey, né? Vamos lá, vamos dar o like aqui no vídeo dele. Eu já tô inscrito, então vamos nessa. Queria mostrar pra vocês e queria falar alguns pontos, algumas coisas novas que a gente acabou descobrindo no capítulo 5, né, o episódio 5. E parece que só vão ter mais 3 episódios. Parece que são 8 então? Digital Circus vai ter só mais 3 episódios e vai encerrar. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, deixa o gostei, se inscreve, vamos ver o futuro de Digital Circus, o que vai acontecer e também todas essas coisas que eu tenho que falar. Afinal, até o canal do Glitch também, né, ele tem um seriado chamado Murder Drones, os drones lá doidão, e ele tem começo, meio e fim, né? Uma loucura. Pra vocês hoje. Ainda mais que vai ter bastante coisas... Esse é o mal de não ter o YouTube Prime. Né, de uma certa personagem que começou a ficar bugada, quebrada, né, ali meio que travando na hora de falar com o Jax. Você não quer ter mais nada travando na sua vida, mais nada travando em nenhum lugar. Você precisa conhecer, então, a AMD Ryzen 7 9800X3D. Um dos melhores processadores, se não o melhor processador que nós temos para computadores da atualidade. Esta pequena tá bom. O processador é bom, mas não só tá sendo cotada como um dos melhores... Eu vou dar uma puladinha aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí no vídeo dele, dá uma olhada, gente. Nossa, é maravilhoso. Vamos direto pro conteúdo aqui, Corey. Desculpa. Com certeza, processador. E vamos pro vídeo. Mas antes da gente falar dessa personagem, né, que é a Hagatha, vamos dar uma olhada no que a Gooseworks, que é a criadora da série, é a principal diretora. Ela falou algumas coisas bem interessantes que eu preciso trazer pra vocês aqui, que nossa, eu printei muita coisa. Saiu, por exemplo, que ela revelou o design oficial do personagem, né, que tá por trás ali, que era amigo do Jax. Ela falou já um pouco a respeito do final de The Amazing Digital Circus. Eu acho que, na verdade, até no episódio 5 aparece, né? Tinha aparecido um sapinho, eu acho, né? Tinha que rever pra dar uma olhada. Depois de ter rever, porque tá a imagenzinha. Senão, se o Corey pode mostrar, pode demonstrar. Mas vamos lá, né? Vamos trazer aqui pra vocês, né, o que tá acontecendo. Primeiro, a Gooseworks. Ela já falou, isso já tem algum tempo. Eu não trouxe isso, mas tá aqui, por exemplo, na tela pra vocês. A Gooseworks, criadora do Digital Circus. Eu gostaria de expandir o que a Glitch, né, deixa a gente bem confortável com a visão do artista. Liam, caso vocês não saibam, é o criador do Murder Drones. Liam e eu, né? E falou assim, Liam e eu, né, nós tivemos muita sorte de poder terminar os nossos shows do jeito que a gente quer
e contar as histórias do jeito que a gente quer. O time, né, e todas as coisas, na verdade, os tempos e os lugares dos nossos shows, quando eles vão acabar, é 100% das nossas decisões. Pô, isso é uma boa, isso é uma boa. Não foi cancelado. Cara, eu odeio, detesto de todo o meu coração quando chega assim, não, vamos prolongar um seriado, vamos prolongar esse negócio. Não, tem que fazer mais uma temporada. Não, tem que fazer mais uma temporada. Não, tem que fazer uma temporada. Caracoles, me dá uma agonia. Eu tinha vários seriados que eu assistia que sofriam disso. Aí beleza. Aí agora vamos fazer o quê? Vamos cancelar o seriado. Aí apressa com o final, aí corre com o final, aí termina, aí deixa todo mundo de ponta solta, ou pelo menos umas ponta corrida que ninguém entende. O cara, é horroroso. Coisa horrorosa, série. Mas é horrível mesmo, sério. Pelo menos nesse caso aqui, como a produção, você pode dizer que é a produção indie, apesar de que agora o circo digital tá na Netflix, né? Então tá sendo financiado. Por causa do Digital Circus. Ele acabou porque o Liam falou que ia acabar a história. Então a galera que, Murder durou a segunda temporada, gente, parece que acabou e acabou. Não, acabou. Ele vem com uma segunda temporada, mas não é os projetos dele agora. Vamos ver o que ele vai fazer no futuro. E aí parece que o Liam, ele queria terminar aquela história e ele sentiu em terminar e aí acabou. Mesma coisa vai acontecer sem with The Amazing Digital Circus. O mesmo vai para... Ele tá até falando aqui que ele podia ter terminado, podia ter feito a história em 5 temporadas, tudo filler. Quando eu lembro de filler, já lembro do episódio de praia. Ou lembro de Bleach. E Bleach e Naruto. Naruto, serem 2 animes campeão de filler. The Amazing Digital Circus. Eu poderia esticar essa história para mais 5 temporadas e enfiar um monte de episódio filler do jeito que eu quisesse. Mas eu gostaria de que cada episódio tivesse mais o significado para cada personagem do que fazer com que as pessoas perdessem seus tempos com mais filler. De personagem que tá falando. A Glitch, ela deixa a gente contar a história do jeito que a gente quiser e isso é muito da hora. Então, é tipo assim, a gente tá vendo, gente, pelo que dá a entender, porque eu vou mostrar esse maneiro mesmo, aqui, foi legal. E eu vou mostrar com um outro tweet que ela já fez no passado, a que é de os suspense. Planos da Gooseworks. Aqui tá os planos da Gooseworks. Isso ela falou lá na época do segundo episódio. Lá na época do segundo episódio ainda, né? A gente tava lá em 2024, isso? É do ano passado? Agora estamos em 2025. Mas ela falou o seguinte, só pra todo mundo saber, né, que os seus personagens favoritos, né, vão, né, não vão simplesmente ficar separados e tal. Eles vão ter cada um seu próprio episódio. Acho que quer dizer assim, não vão ser, não vão tomar uma machadada na cabeça. Basicamente isso. A hora de get shafted, vamos ser cortados assim, de uma hora pra outra, detonados. Mas aqui estão os episódios. O terceiro episódio foi do King e da Zubo. O quarto episódio foi do Gangle. O quinto episódio foi o quinto episódio eu senti mais do Jax do que da Agatha, sinceramente. Apesar de que a Agatha tem uns momentos ali bem interessantes. Né, e seus, vamos pôr assim, cenas, né? Seus spotlights. Vão ter 9 episódios pra aparecer. No terceiro episódio, Kinger e Zubo foi realmente o episódio do Kinger. Pra mim, um dos melhores episódios, se não o melhor episódio de The Amazing Digital Circus até agora. Mas agora o capítulo 5 revelou muita coisa, então... Esse episódio daquele de terror. Um pouco mais, tá ficando ali perto do episódio 4, que é o da Gangle, que também é muito bom. O episódio da Gangle é maravilhoso. O quinto tá falando que é focado mais na Agatha, mas nós vimos que teve um pouco dos dois. Parece que a Gooseworks dividiu essa atenção e eu vou pôr no outro tweet, mas tá falando que o sexto episódio é focado no Jax. O próximo episódio do Digital Circus é focado no Jax. Aí tá o sétimo, oitavo e o nono episódio. Isso que eu falei. Eu não senti o episódio focado na Agatha no quinto. Teriam mais outros 4 episódios de Digital Circus. E aí tá falando, o sétimo e oitavo vocês vão ter que esperar pra ver. E aí o nono vocês vão ter que esperar pra... Enfim. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque vamos trazer aqui, pra vocês entenderem o drama. O pessoal sabe manter um hypezinho no negócio, né? Coisas tá aqui, só pra todo mundo saber que seus personagens vão ter e tudo mais, né? Mas aí a galera também percebeu, né, que vai ter Jax e Agatha, né? Vai ser o foco Agatha, do Jax, 5/6 episódio. Então, se agora tá consertado mesmo. Mais foco também no Jax e na Agatha, então, aparentemente, o sexto episódio também vai ter isso.
We made an AI content authenticity tool. Gente, um dia eu consigo usar um YouTube Prime. Vai ter mais coisas, né, envolvendo esses personagens. Aí eu tô falando essas coisas porque acontece o seguinte, a Gooseworks, ela já falou no passado que é o seguinte, nós estamos caminhando pra ver mais coisas desse coelho safado, do Jax. E aí, tá aqui a pergunta, né? Então, será que a gente vai estar mentalmente preparado, né, pra quanto do The Amazing Digital Circus vai... Para que eu esteja mentalmente preparado, o circo digital vai ter um final feliz, um final triste, uma mistura. Olha o sorrisinho maroto aqui, olha isso. Que coisa linda. Feliz, vai ter um final triste ou uma mistura dos dois? Basicamente o sorriso. Eu vou traumatizar você e toda a sua geração pelo resto de suas vidas. O Jax tá tendo um arco de redenção. O Jax tá tendo, né, um arco ali que ele tá começando a melhorar, que ele tá começando, né, a ter algum significado, né, a saber um pouco mais dele, a ser um pouco mais de boa. E aí, a própria Gooseworks aí soltou lá no... Na verdade, eu diria outra coisa. Eu acho que pode falar que é um arco de redenção, caramba, 4. Você pode ver, na verdade, que o Jax, ele é um personagem que ele tem uma dificuldade enorme de se aproximar dos outros e por isso que ele faz todo aquele bullying com os personagens. Na verdade, eu acho que o personagem ali que ele mais gosta, assim, de aproximação, deve ser a Gooble e a Hagatha, né? Mas por conta... A Google, porque ele é muito triste e tal, talvez ele queira se aproximar, mas não sabe, ou não quer se machucar, que aquilo ali é um mundo bizarrão, maluco. Então... complicados. Sky, por isso que a gente não teve essas informações que eu tô tendo agora, que ela falou o seguinte, não me entendo errado, Jax ainda é o meu personagem favorito, mas alguns de vocês estão dando muitas desculpas para o seu comportamento. Ele tem as suas razões para agir do jeito que ele age, e também o porquê que ele faz isso, mas ele ainda assim não é uma boa pessoa. E aí a gente viu, né, e aí as teorias que a gente começou a criar a respeito daquele... Aí que tá também. Ele pode não ser ele pode ser um sacana desgraçado. Mas ao mesmo tempo ali, ele se mostra numa situação onde ninguém ali pode realmente sofrer dano físico. Porque é como se todo mundo ali fosse um desenho animado. Então, ninguém sofre dano físico. Por isso que ele chega e taca a Pomni no caminhão. Por isso que ele coloca a Hagatha no olho frito. Por isso que ele pega a espingarda e pá! Na Google. Então, ali, ele sabe que ninguém ali meio que tem alguma coisa. Mas tem uma cena que eu achei até interessante, engraçada ao mesmo tempo. Pensativo. Foi justamente uma cena que ele chega e... Duas cenas, na verdade. Uma é que no 5º episódio mesmo, onde ele fala que ele tem uma cauda e ele não tem cauda, ou seja, ele perdeu a cauda. Como ele perdeu a cauda, a gente não sabe, porque ou ele ficou louco, achava que tinha uma cauda, ou ele sabia que tinha e perdeu em algum momento. É como ele perdeu, ou seja, algo pode acontecer com eles assim de ruim. E na outra situação é justamente... com questão da mudança de personalidade, porque antes ele achava que, Caim não pode mudar a personalidade de ninguém, porque foi o que eles conheciam, a história era a lore inicial. E naquele episódio, o Caim literalmente chegou e, não, agora você é vegetariano, você é vegano, não é vegetariano, é vegano. Vegano? Sei lá, uma coisa ou outra, mas enfim, peraí, então ele mudou a personalidade e o gosto do cara? Outro personagem, aquele sapinho que apareceu, que aparentemente a Hagatha, ela puxou esse assunto do passado e o Jax o sapinho que eu tava falando. Incomodado com isso. O Jax fica bem puto, dá pra ver que ele realmente fica incomodado. E aí, por do nada, a Gooseworks, só por fim de curiosidade, né, o bagulho bizarro, a Gooseworks soltou o design do personagem, então muito provavelmente ele vai aparecer, que é
Esse bicho aqui. flashback. Esse a gente soltou. Tá aqui. Aquele personagem, né? O Ribbit, que tem o agora tem o nome, né? O Ribbit. Muito provavelmente ele pode aparecer. Por conta do barulho de sapo em inglês. Ribbit, e vai ser voltado, né? Já que vai ser Jax e Hagatha. Então vai explicar mais coisas envolvendo o Jax. Pode ser que o Jax tenha levado a Pomni pra sala desse personagem aqui, que acabou sendo abstraído. Porque se vocês lembram, tem um X, né? Bem gigante na porta. Quando o Jax todo para na X frente, que foi abstraído, né? Ribbit, Virou ele era monstrão, do Jax, monstrão todo bugado, preto. E também por fins de curiosidade, tudo que aparece pra no vocês trailer. saberem que a mulher não dá ponto sem nó, a Guzworks já tinha feito uma Pomni sapo, que aí, ó, vai chamar de Frogni. Vocês têm mais artes do sapo Pomni? Se você tiver, né, podemos ver. Eu tô obcecada por isso. A Pomni, né, tá aqui a parte colorida dela. Antes de ser uma palhaça, ela ia ser uma sapinha. Ela ia ter, e aqui tá Frogni. Pode ser que isso seja utilizado no capítulo 6. Esses contos por fora que eles colocam em outras redes sociais é tão chato, maluco. Coloca isso no YouTube, pô. Mas parece que o negócio de sapo rede social. a Pomni e o Jax teria algum sentido a mais. Teria alguma coisa a mais envolvendo esses personagens. Então vai mostrar que possivelmente o Jax teve um relacionamento, ou teve alguma coisa com o sapo, eles eram amigos. Essa é a melhor amiga dele, coisa assim. Tirando também da mesa, muita gente começou a ter uma ideia errada do Amiga é um amigo, né? E tá aqui, eu preciso, né, trazer isso aqui da Guzworks, que ela falou esse ano também, que é muito importante. Lembre-se, né, de que nunca vai ter nenhum romance no Digital Circus. Não é o tipo de show que eu estou interessado em fazer. Entretanto, vocês podem fazer chips e qualquer coisa que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, parem de achar desculpas pra vocês se atacarem uns aos outros. E aí eu preciso, ó, vocês podem fazer chips... Gente, isso é literalmente Twitter. É literalmente Twitter, gente. Por que ainda tentam arrumar racionalidade no Twitter, gente? Isso não tem... Não tem. Continuando. Mas o mais importante pra mim tá aqui no começo. Tem gente legal lá dentro, mas tem tanta gente estranha. Não estou fazendo, e nunca o show Digital Circus vai ser um romance, né? Nunca vai ter um tipo de romance. Não, isso assim não tava desde o começo. Então, o relacionamento, quando eu falo, né, quando a gente tá comentando, é mais a amizade entre esse Ribbit e o Jax. Que eles mas é bom deixar claro, né? Vamos sempre deixar claro. E, aparentemente, talvez tentando achar a saída, tentando escapar. Pessoas fazem chip personagem assim, torta direito, né? Foi abstraído. Acabou virando, né, mais uma das coisas que acabaram sendo jogadas fora, e parece que o Jax leva a culpa disso. Então dá a entender algo desse tipo também dentro dos episódios e dentro também, né, da página no geral, né, das coisas e tudo mais. Então, só por isso que vazou aqui, ó, também, né, Eles mostrar algumas coisas pra vocês, empregadinho, né, dos desenhos, né, que a gente fez, né, na verdade, ó, eu quero mostrar algumas coisas animais e tudo mais, os seus uniformes, né, pra vocês verem. E aqui, ficou bem legal. Ela postou nesse post aqui, ó, concept Olha, art. a Hagatha maligna. Tipo, arte conceito do que seria usar. Tá aqui, ó, o Evil Jax, a Evil Hagatha e tudo mais, né? Que ela acaba desenhando e a galera acaba depois criando e colocando por cima. Então foi daí que ela fez esse post e acabou vazando, né? Não vazando, mas acabou colocando ali, né, a tal da Ribbit, né? Enfim. Aí legal. A galera começou também, já faz um tempo isso, que a galera teoriza que o Jax vai ser mudado. E aí a gente tem que falar isso também. Porque que nem eu falei agora há pouco. O Jax é um cara horrível, ele é uma pessoa ruim. A própria Guzworks tá falando isso. E aí a Guzworks, ela também já falou isso no passado outras vezes. Muitas pessoas teorizam que eu reescrevi o Jax baseado na recepção que ele tem dos fãs. Mas os scripts já estão feitos, o 2, 3 e 4, e também já tem o piloto, desde quando eles saíram já tava antes. Essa coisa já tá planejada nos seus mínimos detalhes. Não dá, dá pra ver, na verdade, que os personagens ali, eles estão se sendo desenvolvidos com relação aos episódios. A gente não sabe, na verdade, como era a relação deles antes da Pomni chegar, porque a gente tá vendo as coisas pelos olhos dela, basicamente. Então, você vê, na verdade, você vê a Hagatha como uma pessoa extremamente... aquele otimismo tóxico, né? É tóxico, mas depois explicou basicamente num trechozinho falando que ela tinha problemas em família e tal. Você vê, tá explicado. Tá explicadaço. Aí você ainda não... O Kingler, por que ele é doido? Já tá explicado desde o episódio 3. A Google tá explicado por que ela é daquele jeito desde o episódio 4, basicamente. A Zubul
por que ela não participa, porque ela fica na dela e tudo mais, e tudo mais. Tá explicado desde o 3 também. Então, cada personagem meio que está se explicando. Ou seja, é aquela que falou de novo, é desenvolvimento de personagens. Ou seja, é pra mostrar um pouco do Jax, inclusive a Guzworks ela até fala isso, que é pra agora mostrar... ele explicou bastante do Jax por conta de muita coisa também no 5. Positividade tóxica acaba falou. escondendo você da realidade, acaba você se tornando uma pessoa chata, se tornando uma pessoa ruim, do que uma dor sincera. Uma dor sincera fala muito mais alto do que 1000 gentilezas, né, forçadas, 1000 gentilezas tóxicas, que é o que a Hagatha tá tentando fazer. Mas vai explicar o porquê que a Hagatha é daquele jeito. E aí, o que eu acho que vai acontecer... Já explicou, na verdade. Eu falei, explicou bastante. O fim do Digital eu expliquei mais detalhes. Traumatizante. Vai ser um negócio absurdo. Então, vou mostrar agora traumatiza pra vocês, a galera. Vai, traumatiza. Quero achar, traumas. a própria Hagatha, ela começa... Na hora que ela fala, ou tenta lembrar, ou puxar, né, ali pra falar com o Jax, se vocês perceberem no cabelo, vou ampliar agora pra vocês, no cabelo dela faz uns glitchzinhos, faz uns bugs. Isso Onde? não é agora quando ela vira o rosto e a galera tá falando, erro de render. Não, isso já tá na hora que ela começa a querer falar e começa a bugar a sua cabeça. E aí eu começo a ter a teoria de que a Hagatha no episódio 6, cadê o cabelo? ou ela vai começar a caminhar pra ser abstraída, e é por isso que ela tá tentando ser essa positividade tóxica, que é pra ela não surtar, é pra ela não ficar maluca, é pra ela não entrar e virar maluca, é pra ela não entrar e virar um bicho bizarro. Continuei não vendo, maluco. A gente tá vendo que a Pomni tá virando suporte de todo mundo. Não vi. Era pra ser o suporte da Hagatha, mas agora ela tá preferindo conversar mais com o Jax. E aí foi aí que o Jax vai apresentar mais coisa agora no capítulo 6. E isso talvez mostre a Hagatha triste, né? Com a Pomni longe. A Zubul tem a Gengal e a Gengal tem a Zubul. As duas meio que são suportes uma da outra. O Kinger ele tem o suporte que é a escuridão, que é... Aí ele lembra da antiga esposa dele, que também tava no Digital Circus e era, né, uma rainha. Isso a gente já até viu no capítulo 3. Então o Kinger, ele tá tranquilo. Verdade. Só tá as coisas acontecendo entre, assim, mais interessantes pelo menos. Entre os personagens, ela tá sozinha. O Jax, a Hagatha e a Pomni, pra explicar justamente que eles, né, ela tá sozinha, basicamente, verdade. Pra acontecer. E eu acho, vendo esses bugzinhos na cabeça da Hagatha, dela já começando a quebrar bug nenhum, já maluco. mostrando que ela tá ficando quebrada, talvez ela venha a ser abstraída. Não vi bug nenhum, desculpa, eu não consigo ver nada. Alguém conseguiu ver aí, comenta. Pergunta, me né? comenta, me aponta, me dá o segundo certo aí, por favor. Mas o que acontece, né, quando uma pessoa é abstraída? E eu queria relembrar pra vocês aqui, né? Porque, ó, a pessoa perguntou pra Guzworks. As pessoas dos círculos, elas podem morrer? Não sendo abstraído ou algo do tipo. Eu quero dizer, elas podem morrer de fome ou, sei lá, alguma outra coisa do tipo. Hagatha não morreu depois de ser jogada, tipo, no My Fry. Eu tava falando. Então, eles são basicamente personagens de desenho animado. Tem especulação se mas o membro pode morrer. Não, eles não podem morrer. Eles só sentem dor. Então, todo mundo que tá abstraído pode ser que tenha a chance de voltar ou, né, ter ali alguma coisa, porque... Tem transmissão ao vivo, combinada e tem Golden Sub. Acesse o site e saiba mais. Agora são 2. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. O próprio Kinger vai falar que quando ele viu a esposa dele na escuridão, ela se acalmou. Pode ser por isso que o Kane, ele agora, não quem vai sabe se distrair sou eu com esses bugs. Esses Eds, ele maluco. joga essas pessoas na escuridão pra elas se acalmarem. Eu sei que os Eds são bons pro core, eu sei que são bons, eu sei que são bons. Elas ficam mais de boa e tudo mais, mas elas estão ali ainda existindo. Então as pessoas anteriores que entraram no Digital Circus, elas podem voltar, ou podem, né, saírem daquele transe, saírem daquele bagulho bizarro. Ou talvez podem ser desabstraídas, mas isso a gente não sabe como pode acontecer. Mas vendo que a história vai ser trágica, eu acho que ninguém vai voltar, e eu acho que a gente vai ver, por exemplo, a Hagatha ou algum dos outros personagens ser abstraído. Eu queria entender, na verdade, onde é que eles arrumaram o computador, mano, pra entrar naquele negócio. Não acho que vai ser a Pomni, porque aí vai ser mais uma coisa pra traumatizar a Pomni, e aí talvez pra ela procurar saída, né, e vai ser um bagulho mais bizarro, e talvez o Kane, sei lá, numa emergência reinicie tudo, tenta fazer um backup e tudo mais, né? Deixa eu... outra coisa acho também que não seria uma coisa também, não, se tivesse isso. A Guzworks fez questão de lembrar isso já ano passado, então
faço aqui pra vocês lembrarem também. Já que alguma galera do YouTube estão espalhando esse tipo de coisa, e eu também gostaria de falar, né, que tem uma espiral errada, né, um conceito errado que tá saindo do controle, né? Mas enfim, tenho que explicar de qualquer forma. Os membros dos círculos, eles lembram de partes das suas vidas. Eles só não se lembram dos seus nomes. Isso mostrou no episódio 5 também, realmente. Eles lembram da vida, mas não lembram dos nomes. Né? Que a própria Hagatha lembra que e meio que ela esquecendo até dos rostos por conta do costume de ficar com os personagens. Da fazenda, mas também lembra que ela era coletora de imóveis, né? Ela era, na verdade, como é que fala? Representante de imóveis. Ela ia, né? Ser essa galera corretora vai nas de imóveis. imobiliárias e vai apresentar imóveis, né? Isso. Ser essa, eu vou por agente imobiliário, né? Indo pra casa em casa, pode ser daí. Ela é um irmãos à obra, basicamente, entendeu? É irmãos à obra. Dá esse exemplo logo aí. A Hagatha tinha o emprego dos irmãos à obra, só não tem um reality show. É que ela tenha descoberto esse lugar, né, que tinha esse aparelho bizarro e ela colocou e ficou ali presa, né, na vida real, melhor dizendo. Provavelmente ela ia tentar vender o local, maluco. Pois a teoria e também o que a galera tá começando a falar é de que lembra da Fazenda também, né? Parece que o Jax tem algum vínculo com Fazenda. Pode ser que o Jax, na vida real, seja até o auxiliar da Hagatha, ou seja, alguém próximo também da Hagatha. Mas nenhum dos dois sabem disso no Digital Circus, né? Eles podem ser, tipo, pessoas que trabalharam próximos ou têm alguma relação, eles não são namorados, eles não são nada. Mas não necessariamente a Fazenda significa uma fazenda de milho. E o Jax se conheçam, pois é aquela coisa, o vínculo, né, da Hagatha é a Fazenda e o vínculo do Jax é o milho, que ele tinha fazenda, que ele participava de coisa de fazenda, e por isso que ele tem medo de milho. Bom, pode ser mais uma teoria aí, né, da galera. Ele, na verdade, pode ter acertado um milho bem na cabeça dele. Talvez a Hagatha e o Jax, realmente eles não estão brigando dentro do Digital Circus à toa. Pode ser que, né, essa desavença entre eles, né, tenha começado também dentro do Digital Circus, mas talvez na vida real eles tenham algum tipo de relacionamento. Sei lá. Não relacionamento que eu falo, gente, amoroso. Eu falo, tipo, a Hagatha já fez alguma coisa pro Jax. E aí pode ser que esse ranço já tenha vindo de antes, é isso que eu quero dizer. E aí, mostrando mais a respeito do Jax, a própria Gooseworks já tinha falado. Eu estou feliz em ver o quanto a fandom do Jax vai dividir no meio quando finalmente verem o atual babaca que ele é na série. E aí a gente fica assim, eu quero ver isso daí. Acabou. Muita gente tá achando que vai ter uma redenção do Jax. Aparentemente, não. Eu quero ver isso daí, maluco. Queria babacão. A Hagatha saiba do que o Jax fez e a pessoa foi abstraída realmente por culpa do Jax. E aí, quando a gente vê isso, vai mudar totalmente a percepção do personagem. Cara, que é bem possível, maluco. Bem possível que ele tivesse, aquele Ribbit lá fosse uma amiga dele mesmo, que ele considerasse uma pessoa amiga, ou que ele zoasse também, que nem zoa a Google. E por culpa, ou ele sente culpa, ou então por culpa dele, ou por culpa indireta, ou sei lá o quê, ela acabou, ela, ou sei lá, o personagem lá, vamos chamar, a personagem Ribbit, né? Personagem, enfim. Ela se abstraiu lá, virou bug do Millennium. Mas, enfim. Falou, cara, tem algumas artes que a galera tá fazendo, né? Fanmades, ideias e tudo mais, que estão se aproximando ou acertando teorias. Então tem uma galera que tá dentro da fandom, né? Tá aí conversando dentro do Digital Circus. Olha, tanta gente também, né? Alguém vai acertar alguma coisa, nem que seja 1%. Falou, olha, tá meio perto do que é o canônico, tá meio perto do que é, né? Realmente. E aí a Gooseworks, ela fala um negócio muito interessante que vai servir pra gente falar mais algumas coisas daqui pra frente. Cada episódio que vier, né, do Digital Circus, esse show, espero que chegue mais próximo da mira da audiência que nós queremos. Vamos ver o que vai acontecer. Porque é aquela coisa. No episódio 2, já teve um negócio bizarro. A audiência certa que ela quer? As criançadas ver o Digital Circus. O capítulo 3 já mostrou a Pomni possuída. O capítulo 4 já teve entendi. Já teve coisas de F, de churrasco. Não é um seriado pra criança. Não é, literalmente, não será pra criança. Peraí. Acho que é um seriado. Eu consideraria um seriado para maiores de 16 anos. E de Sayori, né? Aí no capítulo 5 já teve umas 13, 14, eu coloquei 16, porque sim. Né, num bar, aquela coisa toda, meio adulto, né? Enfim. E aí parece que o negócio vai ficar cada vez pior, é isso que eu tô querendo falar. Cada novo episódio, esperamos que vá realmente pra mira da audiência que eles querem, que é mais adolescente, mais adulto.
pelo que dá a entender, né? Então, gente, beleza, faz sentido. Vão ficar piores daqui pra frente. Faz sentido. Acredito eu, realmente, que a Agatha vai ser abstraída. Tem muito potencial pra isso acontecer e vai mostrar que o Jax é realmente um desgraçado. Ainda mais porque... Eu acho, na verdade, que ela talvez quase vá ser abstraída. Talvez, minha opinião, no próximo episódio, talvez ela quase vá ser abstraída porque ela tá sozinha. Porque o Jax se aproximou muito da Pomni, a Pomni tava gostando dele, basicamente assim, como amizade. Antes ela não confiava nele nem um pouco, mas agora parece que tá meio mais próxima. A Google e a Zubul, e elas basicamente estão se tornando mais amigas, né? Então, ou seja, ela não tem mais ninguém a quem se apoiar na Agatha, que ela queria basicamente ser a positividade ali, ó, que manteria o pessoal, todo mundo unido através da positividade dela. Falou, né? Vou mostrar de novo, né? Isso aqui é de lascar a cabeça. Lá em 2023 ela já tava falando, ó, será que vai ser um final feliz, um final triste ou mistura dos dois? E o Jax com cara de safado. Ou seja, não vai ser final feliz porcaria nenhuma, vai ser esse bicho aqui e vai ser talvez ele botando alguém, né, pra ser abstraído. Traumatiza! Pra eu quero traumas! alguém, como ele sempre faz, né? Enfim, gente. Enfim. E... por mais que eu tenha feito essa teoria, por mais que eu esteja falando isso, e por mais que eu esteja falando que isso pode acontecer no capítulo 6, a Gooseworks ela já falou. Aquece o meu coração ver que ninguém previu acuradamente como o episódio 6 vai sair. Então, tudo que eu tô falando, né... dia 21 de junho. Já tá sendo falada na comunidade, a galera já tá falando bastante. Isso deve lançar só lá pro final do ano. Então, talvez nem isso, talvez antes. Então, vai ser algo seriado pra lançar no final do ano. Bizarramente, eu acho que vai, gente. Eu acho que vai ser pior. Eu acho que pode ser até o Jax sendo abstraído. O Jax entrando numa espiral depressiva, não sei, tentando assimilar... ou talvez nenhum dos dois, maluco. Pode ser outro personagem. Abstraído. Pode ser que a cada novo episódio agora, que já tem 4, seria mais interessante, eu acho. Outros personagens sejam abstraídos, né? Tirando, ó, quem pode ser abstraído nos próximos episódios? É o Jax, a Gangle, a Zubul e a Agatha. Ficando só a Pomni e o Kinger. O Kinger ainda sobrevivendo lá porque ele tem a esposa dele pra ele ficar se lembrando, né? E ele não tá mais nessa terra, né? Ele pode ficar lá de boa e a Pomni sendo completamente torturada, né? Tentando ficar na escuridão com o Kinger, porque ele não... aí o Kane vai lá e tira, não tem né? mais o que acontecer com ele, com o Kingler, porque, na verdade, se tornar meio... perder a sanidade por conta que ele perdeu a esposa no seriado, basicamente salvou, entre aspas, né? Ele de se tornar um bug, né? Ficar abstraído lá, como é que é o negócio. O que chega a ser bastante triste aí. Eu acho que eles vão descobrir que, na verdade, o vilão desse bagulho todo é o Kane. E é uma IA querendo ferrar a vida deles e acabou. Eu acho que é a bolha. Eu acho que o vilão ali do negócio é a bolha. Enfim, não sei. Isso também pode ser uma coisa muito óbvia, né? Agora, com esse negócio que a Gooseworks falou, né? De tudo que a gente tá tentando prever vai acontecer, então talvez realmente a Agatha bugando pode ser só o início de alguma coisa pior, alguma coisa ruim. Eu ainda acho que aquele... Olha, eu acho que o bug que tu viu ainda foi um bug de renderização. Começando a querer entrar numa loucura. Não dá pra saber, mas eu acho que vai ter alguns personagens que pode acontecer. Vir a ser abstraídos. Então vamos começar a preparar aí o coração, podemos começar a preparar aí, talvez algum personagem... Tanto que tem um artista, o artista que fez várias cenas com o Jax, ele mostrou, olha só, tem uns bugs aqui que mantiveram no final do negócio. Ó o bug aqui do Jax. Tem uma parada, eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora. Na verdade, eu não consegui encontrar agora, não. Mas realmente tem um vídeo. É no YouTube. O cara falou no YouTube isso. É o vídeo. Ele dá procurada lá. Procura no YouTube, gente. O criador, como é que é? Jax Creator, não, Jax 3D, coisa assim. Um negócio assim. E ele vai falar assim, não, olha só, tem uns bugs aqui que eu acabei deixando e passou na vistoria. Passou reto na vistoria. O outro vai de F. Então pode acontecer. E parece que a Gooseworks vai caminhar, né, pro final do bagulho. E vai ser só uma temporada, pelo menos é o que tá caminhando pra ser. Agora não vi glitch nenhum na Agatha, maluco. E, não deu erro nela. O fim do Digital Circus não vai ser a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Vai ser um bagulho aterrorizante. Guardem esse vídeo
pra do futuro vocês me cobrar. E vocês deixem aí os comentários, que aí depois vocês Ó, tá cobrado porque eu tô registrando aqui, ó. Tá no react. Olha o que eu falei, olha só o que aconteceu agora. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto. Muito aí, de novo aí. Vamos lá, deixa gente. Se inscreve no canal do Core. Dá o like, sino aqui também, por favor. Muito obrigado, favorzinho. pessoas. Eu me despeço de vocês. Likes. E até a próxima. Inscrições. Ah, fique quieto! Ah, que saco! Dá o like, clica no sino, se inscreve. Eu vou nessa. Que saco. É a minha nova vida a partir de hoje, né? Eu vou nessa, gente. Fui!